Olha, eu sou Felipe FM, site JC Repórter, você que nos acompanha aí também nas nossas mídias sociais também. No dia de hoje estamos aqui com o Dr. Felipe, nossos acompanhantes também nas mídias sociais, também os ouvintes da rádio, ainda não conhecem, né? Mas já está aqui em São Felipe já há algum tempo. E no dia de hoje ele vai estar aqui fazendo sua apresentação. Os ouvintes inicialmente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, JC. Boa tarde, ouvintes da Rádio São Felipe FM e dos assinantes do canal no YouTube do JC. É um prazer estar aqui hoje conversando com você e com o seu público para que a gente possa nos conhecer um pouco e falar sobre aqui alguns temas que a gente selecionou hoje de interesse público para a gente poder conversar. Pronto, vamos conhecer, né? Quem é o doutor Felipe? É só caminhar até chegar aqui em São Felipe, doutor. Então, eu não sou baiano, talvez pelo sotaque... Já deu para perceber um pouquinho. Dá para perceber, né? Eu não sou baiano, eu sou natural de Pernambuco, do interior de Pernambuco. E a trajetória até chegar aqui foi de muita luta, muito estudo. Eu não venho de uma família rica. Na verdade, meus pais sempre cobraram o estudo da minha parte. Meus pais sempre deixaram muito claro que não tinham bens para me deixar, a não ser a única coisa que eles teriam para me deixar é um bem que é o estudo, o conhecimento. Não é que ninguém toma, ninguém é capaz de tirar aquilo que você tem de conhecimento. E meu pai não tem o nível superior, nem minha mãe. Então, por isso que talvez eles quiseram tanto que os filhos, no caso eu e meu irmão, tivessem um quadro diferente, né, de estudo, de profissional. Então, e toda vez que eu falo isso, o pessoal não acredita. Eu nunca fui um bom aluno, nunca fui o melhor aluno. E consegui passar nesse concurso muito difícil do Tribunal de Justiça da Bahia. Foram anos de estudo e passei na segunda posição do concurso. E ninguém acredita disso, mas como é que pode, né, uma pessoa que nunca foi o melhor aluno passar num concurso dessa natureza, nessa colocação? E aí, o que eu sou, na verdade, é esforçado, né? O esforço me fez chegar até aqui. E São Felipe veio na minha vida. Eu lembro que a gente estava no contexto pandêmico, o nosso curso de formação foi feito integralmente online, porque quando a gente toma posse no cargo de juiz, eu tomei posse em dezembro de 2020, a gente começa fazendo um curso de formação, duração 3 meses, em que o Tribunal de Justiça, com os professores, juízes, promotores, desembargadores, advogados, enfim, passam conteúdo, conhecimento prático para a gente, né? Então as aulas elas eram virtuais e além das aulas a gente também tinha o módulo prático da gente trabalhar em processos de várias comarcas da Bahia, mas tudo online. E ao final do curso, quando foi por volta de março, abril de 2021, surgiu então a designação para as comarcas. O Tribunal de Justiça, na presidência do desembargador Lorival, na ocasião, forneceu uma lista para os juízes substitutos escolherem, por ordem de classificação, a comarca que desejaria, então, trabalhar. E, naquele momento, todo mundo ficou aflito, para onde eu vou? E aquele burburinho, cada um pesquisando, a gente se organizou e fomos pesquisar as comarcas, entender a realidade de cada região. E, coincidentemente, São Felipe leva o meu nome. Tem um ponto de referência. Aí me chamou a atenção, né? Uma comarca chamada São Felipe. Eu vi que era na região do Recôncavo. E aí fui pesquisar sobre a cidade, fui conhecer a cidade. Isso tudo virtualmente, né? Não teria como eu me deslocar para ir conhecer a cidade, porque da minha cidade natal, no interior de Pernambuco, para São Felipe, são 11 horas de carro. Então não tinha como eu vir até aqui. E aí foi a pesquisa. Inclusive, antes mesmo de chegar em São Felipe, eu já tinha consumido conteúdo do seu canal no YouTube. Eu conheci São Felipe a partir de vídeos, de blogs e publicações. E aí, no filtro que eu fiz das 50 cidades que tinham disponíveis, tinham várias cidades. Eu posso citar aqui Governador Mangabeira, Castro Alves, Conde, Esplanada, várias cidades da região aqui, cidades boas, mas de alguma forma São Felipe me tocou naquele momento. E decidi, então, escolher São Felipe, e desde abril de 2021 estou aqui em São Felipe, exercendo o cargo de juiz de direito. Além disso, também eu atuo na comarca de Conceição do Almeida, que está sem juiz. Então, eu sou juiz aqui, minha lotação em São Felipe, mas também acumulo as funções em Conceição do Almeida. E, além disso, também sou juiz eleitoral da zona cuja sede aqui em São Felipe.
Então, a minha trajetória, apesar de jovem, minha aparência, e o que eu mais escuto aqui quando eu recebo as pessoas no meu gabinete sobre a minha idade, apesar de jovem, eu tenho uma trajetória no direito de 5 anos como advogado. Eu vivi da advocacia, militei na advocacia, e sem a advocacia não teria como estar aqui hoje, porque o estudo para concurso exige, além de tempo, dedicação, exige também dinheiro para que você adquira materiais, livros, cursos, passagens para viajar, para fazer prova. Então isso é custoso. E graças à advocacia, com muita dedicação, muito trabalho, eu consegui custear todas essas despesas que eu tive ao longo dessa trajetória. Então fui 5 anos advogado militante. Além disso, estagiei, tive referências muito positivas na época do estágio. Estagiei um período no PROCON, foram quase 2 anos. Estagiei também na Justiça Federal, numa vara federal, também aprendi muito. Então, apesar de jovem, eu tenho uma experiência com o direito, e a idade por si só não é um parâmetro a ser avaliado quanto ao juiz ser um bom juiz, ou um bom advogado, ou um bom operador de direito, porque a idade não significa por si só nada. Então, a sensibilidade como magistrado, ela exige, além de experiências prévias, também exige de onde você veio, as referências que você teve, né? Então, JC, resumindo aqui bem breve a minha trajetória, seria essa a minha trajetória em resumo, para que vocês entendam de onde eu vim e quem eu sou. Não, e assim, já é visível, a gente percebe com muita facilidade, inclusive quando eu cheguei aqui, né? Pela questão do acolhimento e entendimento, a gente pensa, não, pessoas que vêm realmente, né, de baixo, pessoas que são simples, humildes, que a gente reconhece nesse carisma que as pessoas têm. Exemplo, né? Eu tenho aqui em São Felipe, na parte do judiciário, o Dr. Márcio, que passou aqui em 2011, 2012, até 2014, e ele, assim, vem na trajetória também nessa área, né, começou com policial militar, ele passou mais toda a trajetória, então a experiência que ele teve também nesse decorrer, né, e leva ele também a essa simplicidade, esse acolhimento, e a gente fica encantado aqui com as pessoas, né, quando chega aqui, né. Pelo menos eu vim conhecer o Felipe há pouco instante, né? Mas as pessoas, seu contato, o acesso que tem, essa abertura, isso realmente me deixou realmente muito feliz, né? E São Felipe ter ganhado uma pessoa, né, na parte do judiciário com essa proporção, essa dimensão. Sim, sim. Eu agradeço, JC, pelos elogios que o senhor fez, e de fato, eu gosto muito sempre de dizer a seguinte frase: vá aonde for, mas nunca esqueça de onde você veio. Então, nunca esqueça de onde você veio, as suas origens. Então, é isso que eu trago no exercício da minha função. Do mais rico ao mais pobre, todos têm a possibilidade de conversar comigo de igual para igual, atendo todos com paciência, com dedicação, porque eu acho que isso é importante, a gente humanizar o serviço público. O senhor cita aqui, né, que para conhecer São Felipe veio pelo campo de pesquisa. E aí, quando chegou em São Felipe, qual foi a impressão realmente de ver, né, presencialmente ali, conhecer um pouco do município? Então, quando decidi por São Felipe, que saiu minha designação, foi a hora de vir para São Felipe. E aí, pesquisando na internet, eu sabia que tinha um hotel modelo, só que eu disse, eu não quero ficar de hotel, eu não quero chegar na cidade assim, como fosse um forasteiro ou algo do tipo. Então, decidi alugar um imóvel em São Felipe, e aí muito me ajudou um servidor que é requisitado da Justiça Eleitoral, Sérgio, que ele é natural de Conceição da Almeida, da Mombaça, uma pessoa excepcional, assim, tem um coração enorme, ajuda todo mundo e foi muito solícito. Ele foi atrás de um imóvel, fez videochamada, me mostrou o imóvel e foi lá na loja de imóveis, fez videochamada com a vendedora me mostrando os móveis, e aí eu comprei, montei o meu canto e vim para São Felipe. Quando eu vim para São Felipe, eu vim com meus pais. Então, assim, no caminho, vindo para cá, me bateu um sentimento, um misto de felicidade, de saudade, de emoção, assim, a flor da pele, porque eu vivi todo esse tempo com os meus pais. Eu morava, eu e meus pais, e mesmo na época de faculdade, eu ia e voltava todos os dias, viajava 130 quilômetros para ir, 130 quilômetros para voltar. Era como se eu morasse em São Felipe e estudasse em Feira de Santana. Então, eu sempre vivi na minha cidade, nunca saí da casa dos meus pais e sempre vivi com eles. Então, vir para cá foi algo que trouxe um misto de alegria, realização, mas ao mesmo tempo tristeza, de saudade. Mas quando chegamos aqui, meus pais gostaram da cidade, eu também gostei da cidade, fui bem acolhido por todos, me senti muito feliz nesse momento inicial em contato com São Felipe. Eu também vou estar em outra temática, né, que essa atualidade que está vivenciando aí, né, nos últimos 2 anos, que é a questão da pandemia, né, mas foi algo que chegou e mudou muita coisa.
Eu acredito que no judiciário não foi diferente. A gente vê vários setores da sociedade vão ter que enfrentar uma batalha muito grande. E o Poder Judiciário não pode parar, né? E como é que vocês aí conseguiram se adaptar, buscar os mecanismos para poder oferecer o serviço diante do cenário que está vivendo? Então, JC, a minha gestão na comarca de São Felipe, ela não pegou o pior período da pandemia. Eu cheguei em abril de 2021, então, anteriormente, quem estava à frente dos trabalhos aqui era a doutora Marinei Cerqueira, que conduziu muito bem os trabalhos com a equipe, porque... embora a pandemia tenha trazido consequências negativas num primeiro momento, em um segundo momento a pandemia trouxe aspectos positivos para o Poder Judiciário no que diz respeito ao aceleramento da virtualização dos processos e do atendimento. Então, hoje é muito fácil para um advogado, para um usuário do serviço, se comunicar. A gente tem um link específico chamado Balcão Virtual, que lá consta o WhatsApp, consta um acesso virtual ao vivo pelo computador, e-mail. Então, o lado positivo da pandemia foi justamente a virtualização dos serviços jurídicos. Então, quando cheguei aqui, a gente não estava no pior da pandemia, ainda estávamos com restrição, mas a gente respeitava os protocolos estabelecidos pelo Tribunal de Justiça, pelos órgãos de saúde, mas sem perder de vista o atendimento do público. Não deixamos de atender nenhuma pessoa no contexto pandêmico, era por telefone, WhatsApp. A primeira coisa que eu instituí quando cheguei aqui foi o WhatsApp, canal direto com o juiz. Então, eu tenho um WhatsApp funcional que eu atendo advogados. Raras às vezes eu atendo partes, porque eu prefiro atender diretamente o advogado, porque é mais fácil essa comunicação da linguagem jurídica. Mas isso não quer dizer que eu não atenda partes. Atendo sim, aqui no gabinete, pelo WhatsApp, eu recebo essas demandas, mas prioritariamente os advogados é que têm esse acesso via WhatsApp, e aí isso permite uma melhor comunicação para o advogado. É muito bom isso. Eu lembro um caso aqui de São Felipe que eu atendi um advogado que estava na Europa e ele estava tratando de um processo aqui de São Felipe, um processo que tramita há um certo tempo, e ele falou comigo lá na Europa. E aí eu até brinquei com ele, eu disse, olha aí como a tecnologia possibilita que fronteiras físicas deixem de existir. Então, o contexto pandêmico prejudicou num primeiro momento, de fato, porque audiências, atos processuais deixaram de ser praticados, mas em um segundo momento trouxe benefícios. Por exemplo, o oficial de justiça, hoje em dia, pode intimar a pessoa pelo WhatsApp. Então, ele tem um número de uma pessoa que está como parte de um processo, ele precisa intimar, ele pode intimar pelo WhatsApp, claro, fazendo todo um protocolo de saber identificar se é aquele número da pessoa, de mandar o ato, a cópia do mandado para ele, de se certificar toda a segurança para que aquele ato tenha validade. Isso é muito bom, porque às vezes a gente está aqui numa região de pessoas que trabalham no ramo do perfume. São pessoas que vivem viajando. E para localizar essas pessoas, tem uma dificuldade, porque são viajantes. Então, o oficial de justiça que anteriormente ia lá na casa, batia na porta, ninguém atendia, ia certificar que não conseguiu localizar o sujeito. E hoje não, com o WhatsApp, com o telefone, o oficial de justiça consegue intimar essa pessoa para comparecer em uma audiência, em ter esse contato com o juiz. Eu lembro também de outra situação, de uma audiência virtual que a gente fez num caso de interdição. Era um jovem que tinha problemas mentais e que a avó entrou com um processo para interditá-lo, para que ela passasse a ser a curadora dele. E nessa audiência, em Conceição do Almeida, online, a senhorinha entrou e ela estava na ilha. Ela estava na ilha, tinha ido lá passar o final de semana, era uma sexta-feira, e ela estava com a família. E estávamos, eu, doutora Sônia, virtualmente, a gente até brincou. Ah, que bom a senhora está aí na ilha e a gente aqui trabalhando. Então, veja, uma senhorinha de seus 60 e poucos anos estava usando a tecnologia, o computador, o celular, para fazer uma audiência de um processo que, até então, antes da pandemia, ela tinha que vir ao fórum, se deslocar, trazer a pessoa, no caso, desse jovem que tinha problemas mentais, às vezes ficar aqui no fórum é um ambiente que não é um ambiente para uma pessoa que tem problemas de saúde adequado, porque às vezes cansa, ficar sentado, esperando. Então, melhorou muito nesse aspecto o contexto pandêmico. E eu acho que há uma tendência de cada vez mais a gente migrar para um meio online os serviços públicos, não só o judiciário, como os cartórios, como todos os serviços públicos. Acredito que a gente vai ter essa tendência de migração. Isso realmente é uma notícia muito boa, né? Parece que a gente via, né? Inclusive o doutor Márcio sempre citava, né? A questão do processo ficava lento. Quando ele chegou a assumir aqui, acho que tinha 7 mil processos, ele me falou na época, né?
e ter que fazer mutirão. Teve caso mesmo, quando entrar em contato com o pessoal e fazer o julgamento, os beneficiários já ter falecido, né? Sim, pelo tempo. sim, Então, sim. com essa dinâmica, você tem a facilidade de localizar as pessoas e dar realmente a celeridade aos processos que tem aí em andamento. Né? Sim, de fato, na gestão que o senhor citou do Dr. Márcio, nessa época, os processos eram físicos. Então, todos os processos eram impressos. Tinha processos com várias e várias páginas, processos enormes. E isso traz um prejuízo, porque o juiz, se ele quisesse trabalhar de casa, ele teria que botar um monte de processo, carregar um monte de processo para colocar no carro, para levar para casa. E hoje não. Quantas vezes eu estou aqui em São Felipe, à noite, final de semana, não estou sem fazer nada, entro no meu computador, estou lá trabalhando, fazendo os processos, sem nenhum esforço, sem nenhum problema, porque tudo está no computador. Então, isso melhorou muito. Quando cheguei em São Felipe, a gente tinha uma parte do acervo ainda físico, que não tinha sido transformado em eletrônico. Trabalhamos muito para que isso pudesse ser concluído e, finalmente, a gente conseguiu, no primeiro semestre desse ano, encerrar todos os processos que existiam em papel e todos agora passam ao meio digital. O nosso acervo hoje é por volta de 2.000 processos que a gente tem aqui em São Felipe. Não é um acervo tão grande, mas também não é um acervo tão pequeno. É um acervo que dá para trabalhar de uma maneira regular, conseguindo, na medida do possível, dar andamento a todos os processos. Não é fácil, para quem está nos ouvindo, e provavelmente alguém aqui deve ter algum processo na justiça, estar do outro lado do balcão, eu já vivenciei como enquanto advogado, mas estar desse lado aqui também, eu passei a vivenciar, e a gente, quando está do outro lado, a gente enxerga com outra visão. Porque por mais boa vontade que eu tenha para dar andamento a todos os processos, eu não consigo. Porque enquanto um advogado ele tem ali 50 processos, 60 processos, 80, 90, 100, 200, não sei. Eu concentro aqui na minha atividade como juiz os processos de todos. Então, de todos os advogados aqui de São Felipe, do Ministério Público, todo mundo. Então, são muitos processos. Não tem como eu atuar na mesma velocidade, mas trabalho incansavelmente para a gente reduzir os indicadores aqui da comarca, de melhorar o trabalho. Inclusive, no ano de 2021, nós conseguimos um selo de reconhecimento da produtividade do nosso trabalho aqui em São Felipe, e falo nosso porque não é mérito apenas meu, é mérito da nossa equipe, de todos os servidores que estão por trás, dos colaboradores, cedidos, estagiários, todo mundo colabora aqui conosco. Então ganhamos um selo de produtividade ouro e fomos a única comarca do Tribunal de Justiça da Bahia, da entrância inicial, ou seja, do interior, de jurisdição plena, ou seja, que abarca todas as matérias aqui, a gente julga de tudo, de criminal, família, cível, consumidor, tudo. Então a gente concentrou todos esses trabalhos aqui e nós conseguimos, apesar de todos os pesares, um selo ouro. Isso não significa que está tudo perfeito aqui, mas isso é um indicativo do comprometimento de todos os servidores, todos os colaboradores e de todo mundo aqui. O nosso selo a gente sempre cita com muito orgulho, porque a gente, com muito pouco, a gente conseguiu fazer muito. Porque a equipe aqui, JC, você não pôde conhecer todo mundo, porque quando o senhor chegou, a gente estava aqui tendo audiência e depois agora todo mundo foi embora, mas nossa equipe é escassa, a gente não tem muitos servidores. Então, por exemplo, eu não tenho assessor, eu trabalho sem assessor, eu trabalho em São Felipe, Conceição do Almeida e sou juiz eleitoral sem assessor, então tudo sou eu que resolvo, não tem alguém que faça por mim. Então, apesar de todos os pesares, a gente trabalha incansavelmente para a melhoria do serviço e entregar uma prestação jurisdicional célere, justa e efetiva para o jurisdicionado. A gente falando aqui, né, sobre toda essa dinâmica e a eficiência, né, do Dr. Felipe, né, e isso, recentemente, no último dia 29 de maio desse ano, o município completando seus 142 anos de emancipação política, foi nos homenageada, né, por essa dinâmica que tem dado aí no processo, ainda alguns vereadores se estavam lá assim, eu nunca vi um daquele ainda, porque não tem hora para fazer encaminhamento de despacho, quando chega às 2 horas da manhã, quando eu vejo, chega uma mensagem lá, eu disse, meu Deus, você está acordado na hora dessa, você trabalhando na hora dessa, então foi mais do que merecedor aí, né, segundo cita aí alguns vereadores, e como é que eu consigo receber esse reconhecimento do Padre Legislativo do nosso município? Então, JC, eu recebi essa mensagem de que eu ganharia essa moção de aplausos pela Câmara de Vereadores com felicidade pelo reconhecimento não só do meu trabalho, mas sobretudo da minha equipe, de todos que estão comigo. Porque sem essas pessoas eu não teria conseguido avançar no trabalho aqui. Porque de nada adianta um juiz
que trabalhe muito, que trabalhe todos os horários, que seja disponível, se a gente não tiver uma equipe que colabore, pessoas que ajudem, porque a atividade do juiz, ela não é nada sem um oficial de justiça, sem um técnico judiciário, sem um analista, sem um escrivão, sem essas pessoas que vão dar um encaminhamento. Então, quando recebi esse prêmio, eu não estava na cidade, porque a comemoração era no final de semana, se eu não me engano era no domingo, eu não estava na cidade. Quem recebeu o prêmio lá na festividade foi Matheus. Eu assisti a transmissão, que inclusive tem no seu canal, né, o vídeo, eu assisti lá, Matheus muito me representou, falou muito bem sobre a nossa dinâmica de trabalho. Então, isso é um reconhecimento. E a minha equipe, comigo, a gente trata cada processo não como mais um ou como um número, mas sim como uma história, uma pessoa que está ali por trás, um pai de família, uma mãe, uma pessoa que precisa de uma resposta do Poder Judiciário. Então, a gente trouxe essa visão para toda a equipe e todos estão comprometidos. Aqui eu posso citar a colaboração que a gente recebe de servidores cedidos, que são servidores de outros órgãos que ficam cedidos ao Poder Judiciário para atuação no Poder Judiciário. Eu posso citar aqui do Poder Legislativo, Ivanei. Ivanei é um servidor concursado do Poder Legislativo que está cedido ao Fórum de São Felipe, tem algum tempo já, e que muito ajuda. Então, isso aqui é um trabalho feito de muitas mãos, não é só a minha. Embora na placa, que o senhor pode até ver, está ali, eu deixei no meu gabinete a placa, apesar de constar o meu nome ali, o mérito é de toda a minha equipe. São pessoas como Ivanei, pessoas como Matheus, pessoas como Bárbara, João, Pascoal, Irênia, Jorge, Zé, Patrícia, Bárbara, todas essas pessoas que trabalham conosco aqui, me perdoe se eu esqueci alguém aqui, que na hora da cabeça, mas todos que trabalham comigo são indispensáveis. Em Conceição do Almeida também, a equipe trabalha muito bem, o trabalho lá também tem sido primoroso. Vamos falar agora, né, sobre um dos temas da vez agora, que é a eleição. Estamos aí no mais um pleito eleitoral e, como o doutor Felipe cita aqui, né, ele também é responsável pelo eleitoral aqui, né, não só do município de São Felipe, mas também com a Conceição do Almeida. E a gente, aparentemente, fazendo a eleição, parece que é uma coisa simples. O eleitor vai chegar lá na urna, só depositar o voto, mas por trás tem todo um processo, uma dinâmica que não é fácil, né, doutor? Isso, JC. Para quem eleitor, a eleição parece ser só um domingo, que a pessoa vai lá e coloca o número, confirma e pronto. Só que, na verdade, por trás disso, existem várias pessoas trabalhando para que aquele dia ocorra da maneira correta, sem nenhuma interferência, sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema. Então, hoje mesmo, eu estava no cartório eleitoral, que funciona aqui próximo ao fórum, justamente auxiliando a equipe para a gente montar todo o trabalho que vai ser executado no primeiro domingo de outubro desse ano. E aqui eu cito aqui para você ter ideia da dimensão, o senhor e seus ouvintes, da dimensão do tamanho. São 638 pessoas envolvidas na eleição aqui em Conceição do Almeida e São Felipe, porque a Justiça Eleitoral aqui em São Felipe e Conceição do Almeida faz parte da zona eleitoral agregadas. Então, são 138 pessoas para 2 municípios. Então, a gente tem aqui mesários, os administradores dos prédios em que tem a votação, tem auxiliares, motoristas para transporte dos eleitores, motoristas de apoio ao cartório. Nós temos auxiliares administrativos contratados pelo tribunal para prestar suporte. Nós temos 3 servidores requisitados que atuam no cartório eleitoral. Nós temos 2 servidores concursados da Justiça Eleitoral. Então, é uma equipe de várias pessoas que estão atuando. E, além disso, também cito aqui a Polícia Militar, o Comando de São Felipe e de Conceição do Almeida, que, somados, são 20 policiais que estão envolvidos com a realização da eleição. Então, a gente está falando aqui de algo que não é somente aquele dia. Muito antes, meses antes, a gente está se preparando. Os juízes estão recebendo cursos, capacitação, os servidores, todo mundo está trabalhando para que no dia da eleição tudo ocorra da melhor maneira possível. E os mesários também recebem cursos. Todas essas pessoas que citei, elas são instruídas como trabalhar, como funciona. Há várias reuniões até se chegar ao dia da eleição. Então, aqui em São Felipe,
nós, em Conceição do Almeida, nós estamos falando de 125 sessões eleitorais, sendo que são 61 zonas eleitorais em São Felipe, 48 sessões eleitorais, 61 em São Felipe, 48 em Conceição do Almeida, sessões eleitorais, ou seja, locais de votação. A gente tem, então, 109 urnas trabalhando no dia da eleição. Isso parece pouco, mas isso dá muito trabalho. Por isso que são tantas pessoas que estão envolvidas no processo eleitoral para receber aqui os 17.791 eleitores de São Felipe e os 15.352 eleitores de Conceição do Almeida. A gente tem trabalhado incansavelmente para que no dia da eleição tudo ocorra da melhor maneira possível. Vocês que estão nos acompanhando, às vezes, né, tem aquela visão, não é tudo fácil, tudo simples, vê aí toda a dinâmica e a trabalheira que era, que tem que, né, montar todas as estruturas, selecionar as pessoas que vão estar para ali para trabalhar, não é fácil, a coisa realmente é bastante árdua. Então, Felipe, você estava aqui anteriormente, né, a questão da importância da tecnologia, a chegada da internet, a gente, olhando para um lado, tem um lado todo positivo, mas todo lado positivo também tem um lado negativo, um lado ruim das coisas. A gente vê hoje, né, uma coisa que está aí, que chegou aí, que assusta, a questão das fake news, né? E, de certa forma, tem atrapalhado na questão do processo eleitoral, que traz a questão da desconfiança. Como o senhor tem acompanhado e de que maneira tem trabalhado para combater isso? Então, JC, a fake news, ou notícia falsa, né? A gente usa uma expressão do inglês, mas nada mais é do que notícias que não representam a realidade. Isso não surgiu de agora. Na verdade, a gente tinha notícias falsas, mas o que surgiu hoje, no contexto que a gente vive, é a dimensão do potencial que tem de circulação da notícia. Então, se antigamente, numa cidade pequena, se inventava uma notícia falsa e no boca a boca saía distribuindo nas pessoas, o potencial de atingir ou influenciar uma eleição era diminuto, porque uma notícia ali que ficava no boca a boca, ela não consegue atingir, tomar uma dimensão. Já hoje, com a tecnologia, WhatsApp, Telegram, Facebook e diversas outras redes sociais, possibilita que o que é postado, as pessoas replicam, isso toma uma dimensão enorme. E essas notícias atingem uma quantidade significativa de pessoas, de eleitores, e isso pode impactar no processo eleitoral de maneira negativa. Porque o uso da informação, ela tem o benefício de que a gente pode levar informação clara, verdadeira e precisa para o maior número de pessoas, mas também pode ser utilizado, como tudo na vida, para o lado ruim, para o lado do mal, que é propagar informações que não têm fundamento de verdade, que não há um contexto de informar, mas sim o contexto daquela publicação é tão somente de desinformar e criar teorias. E um ponto aqui que a gente vivencia muito com relação às notícias falsas envolvem as urnas eletrônicas, o processo eleitoral e a segurança das urnas. E é preciso dizer para os ouvintes que as urnas, elas nunca foram contestadas. A gente tem, desde 1990, a utilização das urnas eletrônicas e o povo adotou esse modelo por meio dos seus representantes no Legislativo, votaram e escolheram aquele modelo de eleição para ser utilizado e não tivemos nenhum problema. E começou recentemente duvidar-se das urnas eletrônicas, mas sem nada concreto, sem nada efetivo. E é importante esclarecer que não existe sala secreta no TSE ou que a eleição é feita a portas fechadas. Na verdade, a eleição ela é feita com vários participantes. Como eu disse, a eleição aqui em São Felipe e Conceição do Almeida são 638 pessoas envolvidas. E cada local de votação contém um presidente da mesa, um mesário, um segundo mesário e um secretário. Temos 4 pessoas em cada local de votação. Para além disso, também temos no local de votação a possibilidade dos partidos políticos designarem fiscais para fiscalizar aquela sessão eleitoral. Então, cada partido dispõe de até 2, possibilidade de nomear até 2 fiscais. Então, assim, falar sobre o processo eleitoral, dizendo que o processo é feito sozinho, que as pessoas vão lá e escolhem o resultado, não são pessoas que estão no poder que escolhem. Na verdade, existem várias pessoas. Aqui em Conceição do Almeida e São Felipe, nós temos, além de todas essas pessoas que eu falei, o juiz eleitoral, no caso eu,
há uma junta eleitoral que contém representante do povo também, que participa do processo de apuração, e temos também o Ministério Público, uma importante instituição democrática, que também acompanha o processo eleitoral. Então, falar que as urnas eletrônicas, ou que o processo eleitoral é fraudulento, ou que pode ser fraudado, isso não leva em consideração todo o contexto que existe por trás. O que eu percebo é que o ser humano e as pessoas tendem a criar informações inverídicas sobre algo que não conhece. Então, quando você não conhece a tecnologia, às vezes você cria receios. Eu lembro, e talvez eu não sei o senhor, mas a televisão não é algo tão antigo, mas também não é algo tão recente. Minha avó, quando assistia televisão, ela tinha um mito de dizer que ia ficar cego se assistir muito televisão. Né? Então, isso porque não se conhecia a televisão. Para quem é mais velho, que não tinha contato com essa tecnologia, quando veio, criou-se um receio. Mais recentemente, aqui eu posso citar, como exemplo, o micro-ondas, o forno micro-ondas. Né? Há um mito ali se causa algum problema de saúde. O telefone celular, que muitos também falam que é a radiação que causa câncer. Tem-se várias notícias, mas não tem nada efetivo, concreto. E outro exemplo, já no contexto mais recente da pandemia, as vacinas. Se falou tanto sobre as vacinas, sobre não funcionar a vacina, sobre a ineficácia, diversas notícias vinculadas à vacinação, porque as pessoas não conhecem como é que funciona a tecnologia. Você, a gente somos leigos no assunto, não tem como saber explicar como é que a vacina vai fazer efeito, porque do ponto de vista técnico nós não sabemos. Da mesma forma é a urna. Para o eleitor leigo, a tecnologia, ele não vai conseguir entender como é que funciona a urna e se ele não sabe como é que funciona, ele pode dar ouvidos a conversas ou pessoas que estão de má fé que querem descredibilizar o Poder Judiciário, tirar o crédito da instituição do Poder Judiciário, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e tirar também o próprio crédito que há na confiança do processo eleitoral. Isso com base no desconhecimento da tecnologia. Mas não é preciso saber como funciona para confiar. Por exemplo, nós andamos de carro, de avião, e que são meios de transporte que eu não conheço. Você não conhece como é que funciona o motor do carro. Então, imagine se a gente criasse uma informação falsa de dizer que o carro pode, a qualquer momento, o carro da marca tal, ficar sem freio. O leigo não tem como ele constatar, será que pode ficar sem freio? Ele não entende. A mesma coisa é a urna. Então vão se vincular informações de que a urna vai ser fraudada, vai ser hackeada, que vai ser... Só que isso não acontece, isso tá fora da realidade. Primeiro que as urnas, elas vão para cada local de votação, as chamadas sessões eleitorais, e essa urna, ela sai do cartório eleitoral, vai com a equipe do povo, né, que o presidente, o primeiro mesário, o segundo mesário e o secretário são pessoas do povo, não são pessoas da justiça, não são pessoas de servidores públicos, não, são pessoas do povo, como qualquer um que está aqui nos ouvindo, que podem ser voluntários e se voluntariar para trabalhar na eleição. Então, a urna sai com essas pessoas, tem escolta da Polícia Militar até os locais de votação, porque temos zonas localizadas na zona rural, nós temos em locais ermos, então toda uma equipe vai com a urna, chegando lá, a urna é ligada na tomada, a urna não tem acesso à internet, a urna eletrônica não está conectada à internet, então a gente conecta a urna quando eu falo a gente, eu falo a equipe que está ali de mesários, presidentes, conectam a urna na tomada, liga a urna e a urna vai então iniciar. Nesse momento, o presidente daquela sessão eleitoral, juntamente com os mesários, faz a emissão da zerésima, que é um relatório emitido pela urna, comprovando, atestando que não tem nenhum voto naquela urna, que a urna está zerada. E esse relatório, então, é o que autoriza o início dos trabalhos. A partir desse momento que a urna começa a funcionar, quando dá o horário estipulado às 8 horas, começa, então, a votação. Todos os eleitores vão e fazem o processo de votação, tem a biometria, todo aquele passo a passo que a maioria aqui já conhece, já que o processo eleitoral não é novidade para a maioria. E quando termina a eleição, às 17 horas, se todos tiverem terminado, todas aquelas pessoas tiverem votado, já encerrou, ótimo. Se não tiver terminado, a gente distribui senhas para pessoas que estão na fila, até que a gente conclua completamente todos os eleitores que vão votar naquela sessão eleitoral. Então, ao final do processo ali de votação, os mesários, eles
juntamente com o presidente daquela sessão eleitoral, vão então emitir agora os relatórios do boletim de urna, que vai então constar nesse boletim de urna o resultado da eleição para aquela sessão eleitoral. Então vai sair lá um relatório com o nome dos candidatos que estão concorrendo àquela eleição e a quantidade de votos que eles receberam. São impressas 5 vias desse documento. Uma via desse documento fica fixada na porta da sessão eleitoral. Então, numa escola, a gente tem várias escolas aqui, Colégio Imaculada, vamos supor, de Conceição do Almeida, eu posso citar aqui de São Felipe, o prédio da Escola Renato Medrado, por exemplo. Lá funcionam várias sessões. Nós temos 6 sessões lá dentro, 6 locais de votação. Então, terminada a votação naquela sessão, são 5 vias, o presidente afixa na porta da sessão o boletim com o resultado. Uma outra via vai ser entregue, se estiver presente no local, ao fiscal do partido. O partido pode, então, comparecer e mandar o fiscal e a entrega uma via a ele. As outras vias, uma fica com o presidente da sessão, que é uma pessoa do povo que está participando do processo eleitoral, e as outras vias remanescentes seguem para o cartório eleitoral. E a mídia, ela vai ser retirada, porque a urna, atrás dela tem uma mídia que grava as informações do voto, vai ser retirada, lacrada, encaminhada para o fórum eleitoral aqui de São Felipe, e aqui a gente faz o envio dessas informações para o servidor do Tribunal Superior Eleitoral, e é importante registrar que esse servidor, essa comunicação nossa com o TSE e de todas as zonas eleitorais é feita por meio de uma rede interna. Então, não é uma rede de computadores acessível a qualquer pessoa. Então, existe todo um protocolo de segurança, esses softwares que são utilizados no processo eleitoral, ou seja, os programas que rodam dentro da urna, são criados, criptografados, com participação de instituições. Não é só o TSE que simplesmente diz, olha, aqui vamos fazer a eleição, está pronta aqui a urna e pronto. Não, a gente tem participação da OAB, do Ministério Público, a gente tem participação de representante do povo, representante dos partidos políticos, nós temos instituições como o Ministério da Defesa, nós temos Polícia Federal, então várias instituições participam e existem testes de integridade. Então é um mito quando se fala que a eleição não é auditável. É sim, a gente tem um processo eleitoral que é completamente auditável. Existem meios de auditoria. Aí se fala, porque a votação impressa... Bom, a votação impressa, por si só, não é requisito de segurança. A gente pode lembrar aqui da situação americana nas eleições, em que o Donald Trump, a eleição lá nos Estados Unidos é por meio impresso. Ele contestou o resultado da eleição, alegando que existia fraude. Então, não é sobre a forma que a gente escolhe de votar, o meio, se impresso ou eletrônico, que vai definir se é seguro ou não. A segurança passa por protocolos que existem na aplicação daquele método. E o que eu posso atestar é que há uma seriedade no trabalho que é desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que há uma seriedade desenvolvida por todos que fazem parte do processo eleitoral. E qualquer pessoa que tenha dúvida quanto ao funcionamento da urna, é só, na próxima eleição, se candidate a trabalhar como voluntário nas eleições. Eu já trabalhei, na época que era estudante, na faculdade, como mesário. E foi uma experiência fantástica trabalhar como mesário, porque eu fui trabalhar numa zona rural, fui conhecer uma realidade completamente diferente da que eu estava acostumado e conheci pessoas assim, na simplicidade da sua humildade, de mostrar uma grande sabedoria, porque sabedoria não está relacionada com instrução técnica, instrução formal. Então, trabalhei na eleição e pude conhecer o processo eleitoral como um mesário. E estou muito feliz hoje, porque é a primeira vez que eu trabalho como juiz na eleição. Então, eu posso dizer que eu vi dos dois lados, tanto lá como mesário, como agora fazendo parte do processo eleitoral, como um condutor do processo eleitoral. Então, para quem está aqui nos ouvindo, que fique claro que essas informações que dizem teorias da conspiração, que a urna não funciona, que não tem segurança, que em tal local fizeram isso, apurem, vão checar a informação. A gente tem que trabalhar com informações de veículos que tenham credibilidade. E uma informação, quando verdadeira, ela é replicada por vários veículos. Por exemplo, aqui em São Felipe, o senhor desempenha um trabalho fantástico aqui em São Felipe, o seu canal no YouTube, que eu já conhecia, acompanhava o seu trabalho há um bom tempo. Eu, como eu disse, quando estava vindo para cá, já assisti os vídeos que o senhor produzia e também eu sempre acompanho, vejo lá as sessões que o senhor transmite da Câmara, acompanho
as reportagens que o senhor faz. Lembro até do caso do abrigo, de Dona Fátima, que o senhor teve uma entrevista com ela. Eu estava em casa, assisti esse vídeo, fiquei muito comovido. Fui lá no dia seguinte, não me identifiquei que ia nem nada. Cheguei lá, fui de surpresa, vi a seriedade do trabalho que ela desenvolve lá na casa com os idosos, no abrigo. Então, assim, comunicadores que entregam informação, conteúdo de qualidade, sem precisar criar inverdades ou criar informações que não existem. É jornalismo com seriedade. Só que aí o que a gente tem? Hoje em dia, uma tentativa de tirar o crédito e o respeito de grandes veículos de comunicação. É notório que a Rádio São Felipe FM, por exemplo, em São Felipe, e o senhor JC, são grandes comunicadores. Então, o senhor, quando vai publicar uma informação, tem todo um trabalho, um filtro. E querer descreditar um trabalho como o da São Felipe FM do senhor, com base em informação falsa, notícia do WhatsApp, é muito fácil, porque as pessoas criam uma informação de como se todo mundo estivesse conspirando a favor de alguma coisa, quando não há. Na verdade, o que há são profissionais sérios. Então, assim, sempre que receber informação, antes de compartilhar, cheque a informação. O TSE tem uma página do TSE para checar informações relacionadas à eleição. E há veículos de informação, de grandes veículos, que também veiculam. Se você não gosta do veículo A, porque tal emissora ou tal veículo de comunicação não tem um perfil que você gosta, procure outros, porque a gente tem uma infinidade de veículos de comunicação que divulgam informações verdadeiras, sérias. Então, assim, a fake news, JC, é algo que a gente vai ter que aprender a conviver com ela e não tem como a gente definir uma solução para combater. Eu acho que combate falsas informações com informações verdadeiras. Então, esse é o primeiro passo. E, juridicamente falando, a gente ainda está lidando com essa novidade de como dimensionar isso. Porque se a mão do judiciário for muito firme, isso pode restringir a liberdade de expressão das pessoas. Então, a gente está numa situação em que a gente vivencia um conflito entre a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, a vedação à desinformação. Porque a gente tem que encontrar um meio termo. O meu exercício da liberdade de informação é assegurado, mas não existe liberdade absoluta. Eu não posso, em nome da minha liberdade de comunicação, de informação, chegar aqui na frente da sua câmera e denegrir a imagem de uma pessoa. Eu não posso propagar isso. Não, eu tenho um limite, eu posso responder criminalmente, eu posso responder civilmente por isso. Da mesma forma, o comunicador, seja ele um pequeno comunicador ou um grande comunicador, ele pode usar essa liberdade que a Constituição assegura para comunicar? Pode, mas é preciso ter responsabilidade. A partir do momento que se divulga informações que não são verdadeiras, que tem um intuito de realmente mentir e criar uma situação que não existe, é preciso que tenha um controle. Só que a gente não tem como ainda, nesse momento, afirmar o que é, se isso é ou não fake news. Então é uma análise casuística, que precisa da sensibilidade do magistrado, daquele que está avaliando, para identificar se é ou não fake news, se pode ou não restringir essa liberdade dessa pessoa. Mas o que a gente percebe nas informações falsas é que elas sempre são divulgadas por meios anônimos. Você não tem alguém que assina aquela informação, não tem um autor, porque quando o senhor publica no seu blog, quando o senhor publica no seu canal do YouTube, o senhor sempre coloca lá que é o senhor. Tanto que no vídeo aqui que a gente está gravando, o senhor está aparecendo. Então, a credibilidade do comunicador está aqui na mensagem que está sendo transmitida. E notícias falsas geralmente não tem a indicação de quem é. E outro ponto, as notícias falsas geralmente têm algum problema na redação. Ou não tem coesão no texto, não faz muito sentido. É uma outra característica que o eleitor deve observar. E verificar outros veículos de comunicação, não precisa ser num grande canal de televisão, mas verifique se os blogs locais, se a mídia local daqui de São Felipe, da região do Recôncavo, se eles estão replicando esse tipo de conteúdo. Porque se só tiver no WhatsApp um texto apócrifo, sem autoria, provavelmente é uma fake news. Então, assim, o que a gente verifica hoje em dia é uma dificuldade a gente lidar. Mas, como todo e qualquer problema da sociedade moderna, a gente tem soluções. E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar para que a gente não possa nem restringir a liberdade de comunicação, mas ao mesmo tempo não permitir que o veículo de comunicação, a rede social, sirva para proferir qualquer tipo de mensagem. Inclusive, temos assim, alertado bastante para as pessoas, né, antes de compartilhar qualquer conteúdo, né,
para analisar, como o senhor cita aqui, né? Fazer uma análise realmente profunda, porque às vezes a pessoa lê o título, não sabe nem o que está realmente ali por trás, aí vai compartilhando para frente só pela questão do título que viu. Sim. É uma coisa realmente bastante complicada. Recentemente, doutor, a gente publicou lá nas redes sociais um edital, né, edital 002 de 2021, a respeito, né, das entidades que possam estar se cadastrando para ser beneficiadas com alguns recursos. Fala um pouquinho sobre a questão, né, desse edital. Então, JC, esse edital que foi publicado, esse edital busca fazer uma parceria entre o Poder Judiciário e instituições sem fins lucrativos que prestem atividade na área social em São Felipe. E esse edital ele surgiu a partir da necessidade de dar destinação a recursos que nós temos depositados em conta judicial, que são originários de ações, de processos, termos circunstanciados de ocorrência, em que as partes elas transacionam com o Ministério Público para, em vez do processo seguir em frente, o Ministério Público, preenchido determinados requisitos, oferece a essa pessoa a possibilidade de pagar um valor. Antigamente, lembro que era muito comum a tal da cesta básica. Fulano foi lá e cesta básica. Aqui em São Felipe, o Ministério Público, sob a gestão da doutora Sônia, não adota cesta básica porque a doutora Sônia relatou que um tempo se utilizou aqui leite como referência. Então, a pessoa teria que dar tantos quilos de leite para uma determinada instituição. Só que a doutora Sônia falou que isso tinha um problema, que era o fato de que algumas pessoas traziam um leite de boa qualidade e outros um leite de péssima qualidade, com prazo de validade próximo do vencimento. Então, isso acabava trazendo um problema, porque alguns cumpriam efetivamente o que o Ministério Público esperava, que era justamente trazer um leite que servisse de qualidade para entregar a uma instituição, a pessoas carentes, e outros não, queriam economizar e compravam o pior que tivesse. Então, a doutora Sônia entendeu por bem não ofertar mais alimentos in natura, mas sim valores em dinheiro. E aí, esses valores são depositados em contas judiciais e esse montante fica à disposição da Justiça para ser utilizado com um fim social. O edital foi publicado, está disponível no blog do JC, também aqui no fórum a gente tem disponível, e lá tem uma série de regras a serem cumpridas para que as instituições se candidatem a esse processo e que possam, então, receber esses recursos. Também, em Conceição do Almeida, publicamos também um edital lá para, com essa mesma finalidade, ter acesso a esses recursos. E esses valores, eles já foram utilizados aqui em São Felipe certa vez, no contexto pandêmico. Eu ainda não estava aqui. Doutora Marinês, a pedido da Prefeitura Municipal de São Felipe, solicitou que esses valores fossem utilizados para custear despesas da pandemia. E, na época, então, foi feito um procedimento próprio, com todo um passo a passo, e esse valor foi entregue para aquisição de material para combate à pandemia. Na época, não me recordo, era algo por volta de 50 mil reais que tinha disponível por aí. Eu não sei hoje quanto é que tem disponível lá na conta, mas está muito longe desse patamar, porque esse valor era elevado muitos anos acumulando, mas hoje eu não sei ao certo quanto é que a gente tem, mas há uma quantia lá disponível, e qualquer quantia, para quem está precisando, é muito. Então, a finalidade é dar a destinação a esse valor para instituições sérias, que prestem um serviço na cidade de São Felipe, com apoio social, seja ao idoso, à criança, ao adolescente, ao jovem, enfim, instituições que tenham como propósito a atuação no papel social. Esse edital ainda está com o prazo de inscrição aberto, vai até o final do mês. Então, instituições de São Felipe sem fins lucrativos que estiverem nos ouvindo aqui, os representantes podem se inscrever nesse processo seletivo. No blog do JC tem lá disponível no site o edital, temos também aqui no Fórum São Felipe, e fiquem à vontade para participarem desse processo seletivo. Doutor Felipe, né, a gente agradece aí, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter abrido na sua agenda essa oportunidade de bater esse papo com os internautas que nos acompanham também nas nossas mídias sociais, também os ouvintes da Rádio São Felipe FM, conhecer, né, doutor Felipe, e trazer, né, orientações importantes no dia de hoje aí, né, a respeito de vários assuntos, como a gente viu aí essa questão do processo eleitoral, fake news e outros assuntos também que a gente acabou adentrando também aqui na tarde de hoje. O microfone sempre à disposição. Espero a gente ter outra oportunidade para entrar em outros temas aí, as pessoas veem quando cobram. Nós tivemos aí recentemente o Agosto Lilás, né, que é voltado para a violência contra a mulher, e trabalhar um pouquinho mais, principalmente a conscientização das pessoas, né, para se abrir realmente e mudar, né, essa visão que a gente tem ainda em relação a alguns temas.
Sim, JC, eu agradeço pela possibilidade de estar aqui comunicando com seus ouvintes e com os internautas do seu blog, do seu canal no YouTube. É importante a gente transmitir esse conhecimento, essas informações com seriedade, com comprometimento, e me coloco à disposição para que a gente possa tratar de pautas importantes para a cidade, como violência doméstica, a questão da criança e do adolescente. Essas informações e essas conversas a gente pode levar a informações para as pessoas, porque o que a gente está gravando aqui hoje não tem limite. Isso aqui está disponível a qualquer pessoa em qualquer lugar. E isso aqui é uma informação de qualidade, com seriedade, com trabalho que o senhor bem desenvolve aqui na cidade de São Felipe. Então, assim, eu agradeço também pela possibilidade de a gente estar aqui hoje e espero que tenhamos outras oportunidades para conversar um pouco mais sobre assuntos relacionados aqui ao mundo jurídico e à sociedade de São Felipe. Com certeza. E você que nos acompanha através das nossas mídias sociais, mandando seu like, ajuda aí a compartilhar sempre nossas divulgações aí, né? Para que o máximo de pessoas possível possa aí ter acesso, né? E buscando aí, né? Se apoderar desses conhecimentos. E você está aí nos ouvindo também através da rádio, né? Nosso abraço especial para vocês. Continue aí, né? Cada dia que passa, né? Ampliando também nossa audiência sempre aí, não só aqui na cidade, mas na zona rural também, os municípios vizinhos também que nos acompanham. Muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês.